Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. Ontem nós falamos de um livro, Quem se atreve a ter certeza, a realidade quântica e a filosofia. Parece um negócio muito complicado, mas a linguagem é simples. É claro que você tem que ter algum conhecimento, né? Ou pelo menos ter uma mente mais aberta para poder entender. É do professor Dr. José Pedro Andreetta, ele que é professor livre-docente da Universidade de São Paulo, do campus de São Carlos, é professor de física. Então o livro é interessante porque ele liga esses assuntos que a gente comenta com você aqui, na medida do possível, né, com a física e o que a física tem descoberto, coisa que a gente vem fazendo também já há algum tempo aqui, né, e que outros também vêm fazendo já há algum tempo, para mostrar para o ser humano que está tudo interligado. Não há razão para você achar que isso aqui é que está certo, aquilo é que está errado. O próprio título do livro diz: Quem se atreve a ter certeza? Interrogação. Ninguém, né? É dele, Dr. José Pedro Andreetta, e da esposa dele, a doutora Maria de Lourdes Andreetta, né? E nós, o livro é da editora Mercúrio e está à venda nas principais livrarias do país aí. E nós combinamos ontem que a gente iria pegar uns tópicos, né, e servir de inspiração para a gente comentar alguma coisa com você sobre esse assunto. A gente não pode dar o conteúdo todo do livro, senão você não compra o livro depois, né, também. E o livro tem muito mais do que isso que a gente comenta. Então, no capítulo 3, as verdades, os conceitos e as especulações. Uma frase do próprio Dr. Andreetta. Segundo compreensão filosófica, todas as verdades da ciência são especulativas. O que é especulativa? Vai no dicionário, você descobre. Especular, né? Especular em bolsa de valores, especular com a verdade, quer dizer, você pegar a verdade e ficar analisando e tal, para tentar achar, ou tentar achar uma verdade cada vez melhor. Isso é especular, é você, o eu acho também. Só que dentro do critério científico, né, você parte com um laboratório para tentar provar. Você choca uma partícula subatômica com a outra, dá aquilo lá, então dá um índice de certeza de 85%. Mas se tem 15% de índice de incerteza, é sinal que nesses 15% você pode estar totalmente errado ainda, né? É que nem um grande avatar que esteve aqui no meio de nós, ele disse: eu tenho 75% da consciência de tudo que já houve nos universos até hoje, para ensinar para você, só que eu não posso passar isso tudo, claro, ninguém vai entender nada, né? Falta-me 25%, dizia ele, né? E convido vocês a raciocinarem comigo, ó. Se me faltam 25% de conhecimento, ou de lucidez, ou de luminosidade, ou de sabedoria para eu ensinar para vocês, quem sabe tudo que eu ensino aqui não seja uma grande mentira. Isso é um verdadeiro mestre. E não o que eu estou passando para você é verdade, isso aqui é isso aqui é aquilo, né? E o professor Andreetta fala aqui o que existe no nosso universo. Então diz ele, palavras textuais, para que algo possa ser reconhecido como existente para a ciência, é necessário que possua a capacidade de sensibilizar os nossos órgãos de sentido. O cientista também é sensibilizado pelos sentidos, claro. Quando essa sensibilização não ocorre diretamente, a tecnologia nos fornece meios para que os seus sinais de existência possam ser transformados, para serem percebidos pelos nossos sentidos. Na ciência, portanto, nada pode ser descartado definitivamente, senão o indivíduo não é um cientista. Ele acha que é, né? Mas não é. Pois no futuro o desenvolvimento de novos equipamentos pode transformar o inexistente em real. Aí eu me lembro também de um grande mestre que repetia para si próprio o tempo inteiro, e às vezes repetia perto dos seus discípulos, né, para provocá-los. E dizia: Senhor, conduz-me do ilusório ao real, das trevas à luz,
da ignorância à sabedoria, da morte à imortalidade. E repetia sempre isso, para ficar bem fixado nas células dele e na cabeça da gente. Sei lá se ele precisava fixar isso aí nele, né? Mas na gente ele precisava que se fixasse bem. Conduz-me é sinal, eu não sou conduzido. Quer dizer, eu não conduzo, eu sou conduzido, como já disse várias vezes aqui. Porque tem um governo oculto do mundo, como a gente comenta já há muito tempo, né? Prossegue o Dr. Andretta. Recentemente, por exemplo, os cientistas receberam algumas imagens do espaço relativas ao estudo de algumas galáxias. E, para surpresa geral, essas fotografias mostraram a existência de uma quantidade de galáxias inconcebivelmente maior do que a ciência previa. Aquilo que eles não podiam perceber tornou-se real. Quer dizer, o irreal virou real, ou pelo menos acham que é real, né? No aspecto esotérico, os hindus já diziam o seguinte, os sábios hindus do passado, porque hoje não tem mais tanta sabedoria na Índia mais, né? Resta um ou outro lá que tem uma cabeça mais ou menos e pronto. Mas, então, os sábios hindus diziam: o universo inteiro, toda manifestação de vida em quaisquer dos 144 mil universos paralelos é Maya. Maya é ilusão. O problema é que nós estamos de ponta cabeça, né? O virtual é que é real e o real é que é virtual. O real é aquilo que você está vendo. O professor Andretta mostrou aqui agora, né? Fotografias e galáxias distantes. Aí você começa a analisar essas galáxias, elas são um conglomerado de partículas subatômicas que formam átomos, que formam moléculas, que formam planetas, constelações, etc. Mas aí na minha cabeça já é diferente, né? Essas luzes que vemos no cosmos são anjos enormes e com apenas um globo aceso, né? Ou uma luminosidade que vem dos seus chakras. Daí a gente dizer que somos feitos à imagem e semelhança de Deus ou dos deuses, ou deles, esses seres aí, né? Uma vez o Papa João Paulo II, questionado sobre a existência de anjos, né? Com sua grande sabedoria, ele disse: eles existem. E um cardeal assessor dele, que estava do lado dele, disse assim: em sua santidade está certa. E os anjos existem, são mais que as estrelas do céu. Então, muito mais que o próprio cosmos, com toda a sua aparente infinitude. Porque tudo é finito, manifestou tem que ser finito, né? E nesses estudos, prossegue o professor Andretta, os avanços tecnológicos têm dado uma grande contribuição para o esclarecimento de alguns pontos obscuros. A elucidação desses pontos nunca é obtida isoladamente. Ela vem sempre acompanhada de novos conhecimentos, novos desafios, revelando assim a nossa pequenez diante da sua grandiosidade. Aí que está, professor Andretta, porque se desaparece o mistério, desaparece a evolução. O Einstein está certo numa frase atribuída a ele, que ele disse, e que é mal entendida até hoje: o universo só existe porque existe observador. Ou eu diria diferente: os universos, a vida manifestada, só existe porque existe observador. Nós somos agora os observadores dessa vida cósmica, né? Sem os mistérios do universo, a gente ficaria fazendo o quê? Olhando para cima. Se você olhasse para cima e não houvesse mistério algum. Se você olhasse para dentro do átomo e não visse mistério algum, para que olhar para dentro do átomo? Eu olho para dentro de mim e só vejo mistério. Se não tivesse mistério algum dentro de mim, para que olhar dentro de mim? Se eu não soubesse tudo sobre o meu corpo, esse corpo aparente que eu tenho aqui físico, né? Para que eu iria estudar medicina, fisiologia, essa coisa toda, sangue, né? Como é que funciona, hematócritos, plaquetas, essa coisa toda que os hematologistas conhecem muito bem. Para que eu estudar isso, se eu soubesse de tudo? Não há cabeça nesses universos, mente capaz de assimilar tudo isso e gravar, picar, amarrar tudo isso lá dentro, guardar tudo. Não cabe nos nossos cérebros, né? Tem que haver um computador central para guardar essa maia toda, esse volume intenso de informações, né? Essas informações todas é que nos levam ao raciocínio. Como um dia da criação,
leva aí 1 cetilhão de anos, numa analogia com a vida do fóton, que é 1 cetilhão de segundo. Imagine o tempo que nós temos para a gente amadurecer o pensamento e usar todo o potencial, esgotar todo o potencial que o plano mental nos oferece. O plano mental, por exemplo, alguns que tem algum poderzinho despertado no plano mental, consegue produzir coisas interessantes. Tem gente que consegue jogar o pensamento dele para o outro e o outro percebe que está recebendo aquele pensamento daquela pessoa que lançou o pensamento para ele. A gente chama isso de telepatia. Isso aí é um comecinho, não é nada ainda perto de tudo que vai acontecer. Imagina 1 cetilhão e 34 mil anos pela frente aí, né? O que a gente vai fazer, né? O que é o pensamento, enfim? O pensamento é um plano, é o plano físico, mental, abstrato, como nós falamos sempre aqui, né? Ele não existe só dentro do cérebro da gente, não. A ciência mesmo, o professor Andretta mesmo procura mostrar que a ciência está muito desconfiada, que ele tem fora da gente algo, né? Mas então para que o cérebro? Aí vem o esoterismo e explica. O cérebro é para pegar esse plano que permeia tudo, permeia o cachorro também, só que o cachorro não tem ainda um cérebro adequado, né? Nós temos, não ainda formado, mas adequado para começar a pensar como nós estamos começando a raciocinar. E nós não ficaremos racionais sem raciocinar, né? Porque o pensamento vai nos dar tanto poder no futuro que nós vamos vencer, inclusive, até praticamente, não de forma total, a morte. Nós vamos vencer com a força do pensamento, não vai ter doença, não vai ter coisa nenhuma no futuro. Porque nós próprios vamos construir, mesmo manifestados nessa matéria mais densa, né? E quem sabe já sutilizados por uma questão de força mental, nós não vamos ter mais doenças, né? Nós não vamos ter mais essa miserabilidade, não vamos ter mais essas mazelas de hoje em dia. A vida vai existir pelo prazer de evoluir. Um dia vai acabar o dinheiro, vai acabar formas de governo, vão acabar essa coisa toda complicada que o ser humano bola, né? Ou que então ele é intuído a bolar para que ele freie a si próprio, porque ele está freando criança, né? Se você não tiver lei para frear essas criançadas toda aí, você imagina a bagunça que está. Cadê o Estado de Direito nosso, né? Que a gente ouve tanta pregação de professores universitários, principalmente em faculdade de Direito, Sociologia e tal, sobre Estado de Direito, nação politicamente organizada formando um Estado, né? Cadê essa organização nossa que não impediu até hoje essa corrupção toda, esse índice de criminalidade alto no Brasil e no mundo inteiro também? É que lá fora eles punem com mais rigor, a lei é mais rigorosa. Você vai em alguns países árabes, acho que o Irã mesmo ainda funciona assim, o indivíduo roubou com a mão esquerda, corta a mão dele, então ele vai pensar 2 vezes antes de roubar alguma coisa, porque ele vai ter a mão esquerda cortada. Aí você fala, mas isso é desumano, é anticristão. Uma ova que é. O ser humano só vai tocar da medo. Enquanto a sombra da impunidade pairar sobre ele, ele é essa porcaria que está aí ainda. Quer dizer, ele quer levar vantagem em tudo, ele é dissimulado, e ele não sabe nem o que é a verdade, ele entra numa carreira política para obter vantagem, né? Ele entra até numa escola espiritualista para obter vantagem e ser diretor daquela escola e ficar mais perto de Deus. Tem gente que dá esmola pensando em obter indulgências de Deus, né? Eu vou pedir a intercessão da Virgem Maria e tal, junto ao Pai lá em cima, Jesus, e eu vou ganhar indulgência, eu vou para o paraíso depois. Que maravilha, né? Quer dizer, é tudo interessado em alguma coisa, né? Quando nós vamos passar a fazer com prazer as coisas, a não ser quando a gente tiver um estado de consciência mais elevado, né? É nisso que a gente bate sempre. O avanço tecnológico, então, como diz o professor Andretta, garantiu o desenvolvimento de novos equipamentos, instrumentos, né? Para a gente ver aquilo que a gente não via antes. Então, aquilo que parecia um sonho, essas galáxias distantes, estamos vendo suas fotografias, né? Parece que estamos vendo o real. Será que é? Há incerteza aí. Então, para existir, ser notado, o elemento deve modificar o meio, né? Como a esfera, por exemplo, opaca. Ele cita um exemplo aqui na página 37, né? Que espalha a luz e projeta em seguida a sua sombra. E a luz é acompanhada de sombra. Como é que você quer acabar com a sombra, que é a treva?
Se sem a sombra não tem a luz, né? Não dá perspectiva. Sem perspectiva, como é que você ia descobrir a geometria no espaço, a geometria plana, né? E tudo isso mais que a gente estuda na matemática hoje em dia. Seria impossível você saber dessas coisas.